Glória a Deus. Também gostaria de saudar a todos nesta noite com a paz do Senhor. Estamos, irmãos, nesta noite alegre por poder cultuar ao Senhor. Já alguns irmãos estavam com saudade de estar no templo, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. E nesta noite está tendo a oportunidade de adorar a Deus, de buscar a face do Senhor neste lugar. E já ouvimos os irmãos falarem sobre adoração, sobre os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E isso é muito bom, porque o nosso Deus, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Vivemos, como temos costume de falar nesses últimos dias trabalhosos, dias difíceis. Estamos passando por uma tempestade, e essa tempestade, ela tem sim afastado muitos da presença do Senhor. É bem preocupante para nós, que estamos à frente de igrejas, de congregações, ver o povo disperso da presença do Senhor. Tem angustiado muito meu coração nesses últimos dias. Pessoas não estão se preocupando mais em buscar a face de Deus, em adorar ao Senhor. É certo que o nosso Deus, Ele sempre está no controle da situação. Deus está fazendo uma seleção nesses últimos dias, porque creio eu que a volta do nosso Deus está muito próxima. Jesus está às portas. Jesus está muito próximo de vir buscar a sua igreja, e nesse intuito de Deus preparar o seu povo, faz com que os verdadeiros adoradores sejam provados para ser aprovado. É como o nosso irmão Emerson, que trabalha com a educação. Ele sabe que ele instrui, ensina, dá o conteúdo para que os alunos possam aprender, mas para ver realmente se foi absorvido todo o ensinamento, se verdadeiramente o aluno adquiriu o conhecimento, é necessário passar por uma prova. Passar pela prova para ser aprovado. E eu creio que nesses últimos dias é isso que Deus está fazendo com a igreja. É isso que Deus está fazendo com o seu povo, testando aqueles que o adoram, para ver se no tempo da angústia e da tribulação eles permanecem adorando ao Senhor. Certa feita, o inimigo foi ter com Deus em uma reunião celestial, e Deus perguntou ao inimigo: tem observado meu servo Jó, homem fiel, servo, sincero, temente a Deus, desvia-se do mal, verdadeiro crente? Foi o que Deus falou para Satanás. E ele disse: ele só te serve porque ele tem bens. Ele só te serve porque ele vive rodeado de riquezas. Tudo quanto ele põe a mão prospera, porque o Senhor tem o abençoado de maneira especial. Mas Deus conhecia o coração daquele homem como conhece o seu coração, como conhece o meu coração. E Deus permitiu que o inimigo tocasse nos bens de Jó, tocasse na família de Jó, tocasse até mesmo na saúde de Jó, para ver se Jó blasfemava contra Deus, para ver se Jó falasse alguma coisa contra Deus. Mas em toda aquela circunstância, em toda aquela situação, no meio daquele temporal, daquele vendaval, daquela tempestade, Jó permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu sincero, reto, temente a Deus, e continuou até mesmo na miséria, até mesmo sem saúde, sendo um servo fiel do Senhor. E eu creio que nesses dias que estamos vivendo, é isso que Deus está fazendo. Ele está provando o seu povo. Mas queira Deus que você seja aprovado. Queira Deus que você não seja rejeitado e fique de fora do que Deus tem reservado para você. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4, uma passagem conhecida. Iremos meditar em curto período de tempo em algo que Deus tem para o teu coração.
que fala sobre a mulher de Samaria, João 4, do verso 1 ao verso 4, que nos diz assim a palavra de Deus: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Capítulo 4, verso 4, a Bíblia relata que era necessário passar por Samaria. Jesus teve a necessidade, não geográfica, não humana, mas espiritual. Jesus teve que trilhar um caminho guiado pelo Espírito de Deus para alcançar um objetivo. E a mensagem de Deus nesta noite para o teu coração é que os caminhos percorridos por Jesus é para alcançar o objetivo. Jesus, ele nunca agiu de forma dispersa, de forma em que não haveria de alcançar algo. Não, Jesus sempre tinha um objetivo a alcançar. Jesus estava numa festa, no seu primeiro milagre, onde ele fez com que a água se tornasse vinho, transformou a água em vinho. E Jesus não estava naquela festa por um acaso, não para se divertir, não. Jesus estava ali de uma forma didática, para trazer alegria ao coração daquele que estava desesperado. Acabou-se o vinho, a mãe de Jesus chega para ele e disse: acabou o vinho. Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? O que eu tenho com isso? Foi ao bom português dito por Jesus. Mas Jesus estava trabalhando nos corações, testando, provando a fé da sua mãe Maria e também daqueles que estavam na festa. E Maria chega para os empregados daquele casamento e diz: olha, faça tudo quanto ele te disser. A verdade é essa. Maria diz que nós devemos fazer o que Jesus manda para que a coisa dê certo na nossa vida. O próprio Jesus estava cumprindo uma ordenância do Pai. Ele estava saindo da Judéia, indo para a Galiléia, e o caminho que ele deveria percorrer era por dentro da cidade de Samaria, nas terras dos samaritanos. Mas porque o caminho trilhado por Jesus chamou tanto a atenção do coração do evangelista João, que fez com que ele deixasse relatado a necessidade de Jesus passar por Samaria. Sair da Galiléia, sair da Judéia e ir para a Galiléia era um caminho, um percurso longo a se cumprir, mas não era o único caminho passando por dentro de Samaria. Existiam mais 2 outros caminhos em que era costume dos judeus atravessarem. Os judeus só caminhavam para aquele lugar, para aquela aldeia, da Judéia, da Galiléia, caminhando pelo caminho, atravessando o Jordão pela direita, atravessava o Jordão e passava pelas 10 cidades, Decápolis, e ia para rumo em direção ao mar da Galiléia, para chegar na Galiléia. Ou o outro caminho percorrido pelos judeus era indo pelo Mar Grande, margeando o litoral pela esquerda para chegar até a Galiléia. O que chamou tanto a atenção de João, que ele disse que Jesus tinha uma necessidade de passar por Samaria. Como nós bem conhecemos, os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Depois da morte do rei Salomão, Roboão, ele assumiu as 2 tribos do sul, e Jeroboão, ele assumiu as 10 tribos do norte.
Só que o povo do norte, eles começaram a se distanciar do Senhor. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quando nós nos distanciamos do Senhor, Deus começa a agir na nossa vida para chamar a nossa atenção para Ele. E se não dermos atenção à voz do Senhor, Deus traz o castigo sobre o povo. E isso, ao meditar nesta palavra, isso mexeu com o meu coração, porque o que aconteceu com as 10 tribos do norte, aconteceu com o povo, está acontecendo com o povo nos dias em que estamos vivendo. Nós vimos, em jornais e rádios, na televisão, que no carnaval o povo estava debochando de Jesus, estava debochando de Deus, zombando da pessoa de Cristo Jesus e achando que isso não teria uma repercussão no céu, achando que o céu ia se calar com a blasfêmia que estavam fazendo do nome de Jesus. O povo que governou o nosso país por muitos anos começaram a criar leis tentando mudar o curso natural da vida, fazendo com que as crianças aprendessem o que é certo sendo errado e o que é errado sendo certo, mudando o pensamento, trazendo uma vergonha tremenda para dentro da família, ainda criando leis para destruir a família, achando que Deus não estava vendo isso acontecer, achando que Deus iria permanecer calado quando muitos estavam clamando para que Deus pudesse agir de maneira rápida e de maneira eficaz sobre esse povo que estava blasfemando contra o nome de Deus. Aí nós nos deparamos com esse temporal, com esse vendaval, com essa tempestade que está assolando as nações, e ao invés de nos aproximarmos mais de Deus, nós vemos que o povo começou a dispersar, se distanciar da presença de Deus. E a Bíblia diz que o homem só se queixa dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. As 10 tribos do norte estavam distanciadas da presença do Senhor. Muitos estavam adorando a outros deuses, esquecendo de adorar ao Deus que é verdadeiro e eficaz. O que aconteceu? Deus permitiu que a Babilônia invadisse as 10 tribos do norte, os tomasse cativos e os levasse prisioneiros. E no meio daquele povo que restou, Deus fez com que trouxessem povos de outras terras e fizessem uma mistura de povos em Samaria. Os judeus da tribo do sul, eles começaram a se distanciar da tribo do norte, vendo que era um povo misturado, um povo que estava distanciado da presença de Deus, e começaram a não se comunicar mais com os samaritanos. Os samaritanos, não querendo ir até Jerusalém para adorar, fizeram no Monte de Gerizim outro templo para adoração, para não ter que ir em Jerusalém e não se misturar com os judeus. Isso passou décadas em que o povo já não se comunicava mais, já não falava mais, nem mesmo o comércio entre as duas cidades acontecia mais. Mas no meio desse contexto todo, aparece Jesus de Nazaré pregando o evangelho do reino. E nesse momento em que a Bíblia Sagrada relata que Jesus tinha necessidade de passar por Samaria, não porque ele queria quebrar o paradigma judeu, não queria destruir a lei que os judeus, os preceitos que os judeus criaram, não. Jesus, ele tinha necessidade de passar por Samaria, porque lá em Samaria tinha uma mulher que precisava ser resgatada, uma mulher que precisava ouvir a palavra de Deus, uma mulher que precisava ser abraçada por Jesus, porque ela passava por uma situação pecaminosa em que a palavra de Deus ela podia resgatar, e ela só iria ouvir a palavra de Deus pela boca do próprio Jesus. Judeu algum iria pregar a palavra para aquela mulher. Então a necessidade de Jesus era de anunciar o evangelho da salvação para aquela mulher. E eu imagino, irmãos, como deve ter ficado chocado os discípulos
ao ouvir de Jesus que iria para a Galileia sim, mas pelo caminho de Samaria. Eles acharam que Jesus estava tomando uma decisão errada, porque às vezes, irmãos, os caminhos de Jesus não são os nossos caminhos, os pensamentos do nosso Deus não são os nossos pensamentos, porque eles são muito mais superiores, são muito mais altos, como diz o profeta aí, que não podemos nem mesmo alcançá-los, de tão altos que eles são. Porque às vezes o caminho que Jesus tem trilhado para você, que aos seus olhos parece que não vai dar certo, mas é o melhor caminho para a sua vida. Ainda que momentaneamente você pense que não vai dar certo, mas se Jesus estiver no controle da situação, digo, vai dar muito certo na sua vida, e vai ser o melhor de Deus para você. A sua bênção está nos caminhos trilhados por Cristo Jesus. Jesus trilhou o caminho de Samaria e chegou até uma cidade chamada Sicar e assentou num poço que foi cavado por Jacó, para que ele pudesse beber, ele e os seus filhos, em uma herdade que ele havia dado para José, como herança de um pai amoroso. E Jesus, sentando naquele poço, esperou a hora em que aquela mulher iria chegar àquele poço. A mulher não sabia do encontro, mas já havia um encontro marcado no céu, na agenda de Deus. Aquele encontro iria acontecer na hora determinada, em que Jesus iria abençoar aquela mulher. Nada acontece por um acaso. Nada acontece sem que Deus esteja na direção. Saiba, nem mesmo uma folha cai de uma árvore se o nosso Deus não permitir que ela caia. E Deus já estava no controle daquela situação. A mulher não sabia, mas ela tinha um encontro marcado com Jesus. E Jesus chegou cedo no encontro. Chegou cedo e assentou naquele poço e aguardou a mulher chegar até aquele poço. E a mulher chegando àquele poço, Jesus olha para ela com amor e com carinho, querendo resgatar aquela alma. E imagino a tristeza de Jesus de ver tanto pecado na vida daquela mulher. Jesus olha para aquela mulher e começa uma conversa. Jesus pede àquela mulher água, porque era o que aquela mulher tinha ido fazer naquele poço, buscar água, em uma hora em que não era de costume ir ao poço, mas ela foi envergonhada naquele momento, porque ela sabia que ali não teria ninguém. Ela não podia viver em sociedade porque ela era desprezada. Ela não podia viver em sociedade porque o que ela praticava afastava as pessoas dela. Mas Jesus não queria saber do que ela praticava, não. Jesus queria saber que aquela alma tinha um valor imenso e foi resgatar aquela alma. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Esse é o intuito de Jesus. Muitos na sociedade não davam nada por aquela mulher, mas Jesus pagou um alto preço pela vida daquela mulher. Jesus não dava aquela mulher, disse: dá-me água de beber. E aquela mulher, olhando para as coisas naturais, não entendendo ainda o efeito que traria em sua vida aquele encontro, ela disse: como pode, sendo tu judeu, me pedir água, sendo eu uma mulher samaritana? Ela disse: os judeus não se comunicam com os samaritanos. Como é que você quer água de minha mão? Se vocês nos desprezam, se vocês não nos querem como amigo, se vocês nem sequer falam conosco, e agora com a sua necessidade, com o seu desejo de beber água, você quer que eu dê água a você? E Jesus disse: ah, mulher, se tu soubesse, ah, mulher, se tu tivesse entendimento. Jesus disse: que mas se tu me conhecesse, tu é que iria me pedir água, e eu lhe daria água, mas não água natural, mas água da vida. Uma água em que, ao beber, você nunca mais terá sede. O que Jesus queria dizer para aquela mulher: o desejo da sua alma, a necessidade da tua vida, não é nada material. O desejo da sua alma, a necessidade da tua vida, não é nada palpável à sua mão. O que você precisa é muito mais precioso do que
que um simples bem material. Você precisa de algo muito mais especial. E hoje eu venho a este lugar te oferecer. E aquela mulher, ainda com a sua visão presa às coisas deste mundo, ela disse: tu não tem como tirar essa água não. Está aqui diante de um poço, diante de um buraco cavado por um homem, fundo, a água está lá embaixo, tu não tem nada em sua mão para tirar. Como pode tu tirar essa água? E Jesus disse: se tu conhecesse o dom de Deus. Aí ela disse: dom de Deus? Então me dá isso para beber. Me dá, porque eu bebendo, sendo de Deus, é milagre. Sendo de Deus é algo bom para a minha vida. E eu nunca mais vou voltar aqui para tirar essa água. E Jesus disse: mulher, você precisa ser impactada pelo poder de Deus. Você precisa ser impactada por algo que você precisa reconhecer que é Deus verdadeiramente que está agindo na sua vida. Vai e chama o teu marido. E ela disse: não tenho marido. E Jesus começa a revelar a vida daquela mulher para ela, para que ela conhecesse verdadeiramente que quem estava em sua frente era o Filho de Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. E ao reconhecer aquela mulher, ela ficou com o coração aberto, suscetível a adquirir, a absorver a poderosa palavra de Deus. Eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem. Tivesse 5, e até o que está com você agora não é mais seu, não é seu. E aquela mulher: vejo que tu és profeta. Ela começou a entender que aquela conversa, que aquele movimento que estava acontecendo ali não era material, mas era espiritual. E ela começou a entender que Jesus tinha uma palavra de Deus para aquele coração tão aflito e tão necessitado. E ela entendeu a mensagem: diz: vejo que tu és profeta. Mas como tu és profeta, tu tem entendimento. E eu quero saber aonde devemos adorar. Se é adoração a Deus que devemos fazer, a verdadeira adoração, aonde devemos adorar? Porque os nossos pais nos dizem que é aqui, os seus dizem que é lá em Jerusalém. Aonde? Eu não estou entendendo aonde devemos adorar. E Jesus disse: mulher, a hora vem, e agora é, que o nosso Deus, o nosso Pai está procurando, sabe quem? Os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O momento, irmãos, é esse verdadeiramente que Jesus disse para aquela mulher lá junto ao poço de Jacó em Sicar, em Samaria. É a hora em que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que estão adorando a Deus em espírito e em verdade, não adorando por circunstância, não adorando para aparecer, não adorando para ter um status na sociedade, ou uma posição social, ou então adquirir crédito na sociedade. Não. Deus está procurando aqueles que verdadeiramente têm se disposto a abrir o seu coração e adorá-lo em espírito e em verdade. E a preocupação, irmão, é que se Jesus disse que está procurando verdadeiros adoradores, é porque existe ainda muitos falsos adoradores, muitos adoradores de fachada, achando que a adoração irá chegar até o céu, irá agradar ao Senhor, assim como a tribo do norte adorar a Deus e a outros deuses, achando que Deus irá se agradar disso. Não, Deus não está se agradando disso, e por isso está acontecendo o que vem acontecendo em todas as nações. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, adoradores que adoram a Deus pelo que é, pelo que Deus faz, não pelo que Deus é verdadeiramente. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em todas as circunstâncias. Está doendo, vou adorar ao Senhor. Foi o que a irmã pôde dizer aqui antes de louvar ao Senhor. Às vezes estou em situação terrível, tremenda, mas eu estou adorando. Muitos com a falsa teologia da prosperidade acham que deve adorar a Deus só quando tudo vai bem, quando está com muito dinheiro no bolso,
o banco, a conta está recheada, tem um carro, tem uma moto, pode estar numa situação de despensa cheia e vou adorar. Mas se Deus apertar um pouquinho, não, agora não vou adorar não, só adoro se Ele me der, se Ele fizer, colocando Deus na parede, achando que o homem cinza pode fazer isso com o poderoso Deus. Mas o que Deus te chama a atenção nesta noite é que Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram sem nenhum interesse, adoram porque tem amor ao próprio Deus, que tem gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito, e sabemos que Ele pagou um alto preço em favor da sua e da minha vida. Outrora estávamos afastados de Deus pelo pecado, mas pela morte de Cristo na cruz do Calvário, nos reconciliamos novamente com Deus, e isso, irmãos, é motivo de sobra para adorarmos a Deus em todos os momentos de nossa vida, ao acordar, ao levantar, ao fazer o nosso trabalho, ao deitar. Devemos estar em constante adoração ao Senhor, porque a adoração do servo fiel agrada ao Deus Todo-Poderoso, e Ele se levanta do trono e age em favor das nossas necessidades. Deus sabe o que você precisa, Deus conhece a sua força e a sua fraqueza, Deus te conhece de maneira especial. Ele sabe que através da sua adoração Ele age ao seu favor. Que é o favor do Senhor? Adore, adore, adore ao Senhor em todas as circunstâncias, porque Deus nos últimos dias está procurando os verdadeiros adoradores. Nessa seleção natural, saiba, só irá herdar o reino dos céus o que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, esses sim, alcançarão as mansões celestiais. Que Deus nos abençoe nesta noite, e que esta palavra possa ficar gravada no teu coração, e você possa reconhecer a necessidade em adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém?